Olá, meus amigos. É um grande prazer a gente estar nesse Pode Deixar, um podcast diferente, para você vir ser diferente igual a gente. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial. Eu lembro de eu sigo a entidade que essa pessoa comanda e eu vou e não esqueço que ele foi definido num dos comentários como o Google da Previdência Privada do Brasil, né? Além de livro escrito, tudo, nós vamos procurar falar hoje sobre o assunto de previdência privada para as pessoas da saúde, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta, dentista, porque nós temos muita dúvida sobre isso. Então nós vamos falar com o Devanir Silva, que é o superintendente-geral da ABRAP, Associação Brasileira de Previdência Privada. Devanir, é um grande prazer poder conversar aqui hoje com você vou pedir a autorização de chamá-lo de você. Nós temos uma amizade muito grande, né? E para a gente poder iniciar essa conversa, né? Eu tenho muitos amigos médicos, enfermeiros, dentistas que falam, mas o que é previdência privada, né? Eu lembro que eu estava conversando com um amigo meu, enfermeiro, esses dias, eu falei com ele lá, poxa, você tem previdência privada? E ele virou assim para mim, rapaz, Renato, o que é previdência privada? Então eu escuto no meu ambiente de trabalho muito sobre isso. O que é previdência privada, Devanir? Ô, Renato, primeiramente, obrigado, né? Espaço muito bacana, pode deixar, que legal. Satisfação muito grande estar aqui conversando sobre esse tema, sobre previdência privada. Para a gente falar em previdência privada, eu quero, antes de mais nada, esclarecer. Ela não substitui a previdência pública. Aliás, o Brasil é um dos países que adotaram o chamado tripé previdenciário. O que é isso? Tripé. Tem uma perna desse Sim. tripé, né, que é a previdência pública, tem essa previdência privada coletiva, onde você tem sempre ou uma empresa ou uma instituição tipo um sindicato, uma cooperativa, enfim, cria um plano coletivo, ou uma previdência individual, é Sim. a terceira perna, né, desse. Então, essa previdência privada, ela pretende complementar esse dever do Estado. Seria uma complementação. Uma complementação. Alguns países substituíram. Chile fez isso. Só tem a privada. Só tem a privada e não deu certo. Entendi. Não deu certo. Por que não deu certo? Olha, meu amigo, você não vai ter mais aquela previdência que você paga todo mês para o governo. Exatamente. Vai ter só essa privada. Exatamente. Por que no Chile não deu certo, está dizendo, Renato? Porque lá, no governo do Pinochet, se substituiu aquela presença do Estado que é fundamental, é uma básica, né? Um direito básico, né? Exatamente, diferente da Europa, por exemplo, onde as pessoas têm esse direito, e aí veio a previdência privada para complementar. Então, o que acontece? Nessa previdência privada, você vai fazer uma poupança de longo prazo. Sim. Né? Naquele tempo que você Todo mês eu vou lá e vou depositar um dinheiro que eu vou estabelecer. Exatamente. R$500, R$1.000, R$2.000, R$5.000. Exatamente. É eu que decido isso. É você que decide isso. E para você decidir isso, é muito importante você considerar, claro, a sua idade, quanto tempo você vai trabalhar ainda, a que renda você almeja no futuro, né? E com esses dados, você vai poder fazer uma poupança de natureza previdenciária. Existem, por exemplo, na medicina, eu sempre puxo um pouco para a urologia, que é a área que eu mais entendo. Existem alguns algoritmos que a gente coloca lá, vamos fazer uma previsibilidade de câncer. Então você coloca lá o valor do exame de sangue, o valor da imagem, e esse algoritmo te dá mais ou menos tantos por cento. No caso da previdência privada, por exemplo, eu ganho R$5.000 por mês. Qual o valor que eu vou estipular para pôr na previdência privada? Poxa, mas eu vou pôr R$2.500, que é metade do meu salário.
eu vou pôr 30% disso, eu vou pôr 10% disso. Existe essa previsibilidade também? Existe, Renato. E não precisará colocar tanto, não. Por isso que eu digo, depende do quanto tempo você pretende, né, constituir essa poupança. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você... Vamos admitir que você vai se aposentar aos 65 anos. Tá. 65 anos, eu quero parar. Eu estou iniciando, sou um jovem ainda, sou um estagiário, provavelmente, lá no hospital, em qualquer função, né? Tenho 18 anos. Bom, 18 anos eu vou contribuir por 47 anos ainda. Tá. Se eu colocar R$ 500 todos os meses, isso vai me gerar um patrimônio na ordem de R$ 630 mil. Ao fim do pagamento desses anos. Desses anos. Então, eu acumulei 630 mil. Isso vai te dar uma renda vitalícia enquanto você viver na ordem dos R$ 4.000. Quando eu faço uma previdência privada, a pessoa que eu estou contratando, ela me informa isso. Eu tenho que passar esses dados para ela. Sim, por isso que é dentro desses objetivos. Tá. Objetivos que você estabeleceu para esse futuro. Entendi. E quanto mais cedo, melhor. Quer ver uma coisa? Se você adiou, 18 anos, vou deixar isso para mais tarde. Vou fazer aos 25 anos. Sim. E continuar com os mesmos R$ 500, eu estou estabelecendo uma rentabilidade bem modesta. 3% de juros real. O que é o juros real? Você corrige pelo índice lá de inflação e mais 3%. Esse é o juro real. Entendi. Nesse caso, o fato de eu ter adiado por 5 anos, eu vou formar um patrimônio na ordem de R$ 410 mil. Então, a minha renda, que a gente chama de renda vitalícia, enquanto eu viver, já é de R$ 3.000. Então, na teoria, para a gente poder entender bem, eu posso fazer a previdência privada, então, não tem uma idade para eu começar a pagar. Eu posso fazer a previdência privada para o meu filho que acabou de nascer, por exemplo? O ideal seria esse. Eu costumo dizer que a previdência é coisa de jovem. Sim. Mas todos podem fazer. Claro, ele é um plano de capitalização. E a capitalização é sempre a seu favor. Em muitos casos, Renato, você ainda tem a possibilidade de ter um patrocinador. Muitos desses profissionais de medicina, provavelmente, isso precisaria dar uma olhada, se já não tem uma cooperativa, ou mesmo o próprio hospital, que já não tem esse plano. Eu cito um caso aqui, existe um fundo desse, nós chamamos de fundo de pensão, é o da Quanta. Quanta é focado nos profissionais de medicina. Sim. Então, tem vários, eles estão pelo Brasil todo. Então, quando você tem um patrocinador, uma empresa, melhor ainda. Porque ele vai te ajudar a formar esse patrimônio previdenciário. Mas se você for ver, Devanir, muitos contratos CLT que você assina, médico hoje, a grande maioria para trabalhar nos hospitais é pessoa jurídica. Mas existem contratações para médicos CLT em que é oferecido lá, dentro da documentação que você assina, um plano de previdência privada. Né? Isso é uma coisa muito interessante. A gente fez mais ou menos um escopo aqui, mas a conversa ela começa a ficar tão boa que a gente vai desenrolando. Mas assim, Devani, por exemplo, eu falei no começo que você é diretor superintendente da Abrap. Para quem está em casa nos assistindo, o que é a Abrap? Obrigado pela pergunta. Vou fazer aqui meu comercial. Faz o comercial. A Abrap é uma associação sem fins lucrativos, né, que congrega toda essa previdência privada, que nós chamamos de fechada. Aí eu preciso explicar. Isso. Que existe previdência fechada e previdência aberta. Previdência fechada é aquela... Previdência privada aberta e fechada? Previdência privada aberta e fechada. Interessante. A previdência privada fechada é quando você tem um patrocinador, o participante. Então, é para aquele grupo de empregados. Para esse empregado médico que vai ser contratado CLT. Isso. Ele vai fazer parte de uma previdência privada fechada. Fechada. Por quê? É para aquele grupo. Né? Então, ele está num hospital que tem o plano. Oferece para ele. Você quer? Exatamente. Aí ele está numa previdência fechada. Ele pode estar numa previdência aberta. Eu chego num bancão desse grande,
quero fazer um plano de previdência. Eu vou lá, contrato, quero Contrato. pagar tanto por mês. Pronto, está feito. Entendi. Né? Ou até um corretor, por exemplo. Até um corretor, um autônomo, Tá. pode ter. Né? E a Abrap, ela nasceu em 1978, porque essa previdência privada, tanto aberta como fechada, foi regulamentada em 1977, julho. Antes disso, ninguém sabia o que era previdência privada. Pouca gente sabia. Existiam alguns planos, mas normalmente E as pessoas acabavam confundindo com poupança? é muito comum, confunde até hoje. É muito comum isso aí. E a Abrap nasceu, por que nasceu? Né? Veio a lei e havia necessidade de desenvolver tecnicamente esse modelo no Brasil. O sistema. Mas o Brasil, ele copiou alguns exemplos. Né? Essa previdência privada, ela existe na Europa desde o século XIX. Nossa. Nos Estados Unidos, veio no século XX, já lá com a indústria automobilística. Né? Então, ela é consagrada pelo mundo. Para você ter uma ideia, o patrimônio dessa previdência privada no mundo chega a 13 trilhões de dólares. No Brasil, só esse ramo que nós defendemos, a Abrap, eu volto a falar um pouquinho da Abrap, nós representamos 1,3 trilhão de reais de patrimônio. 13 trilhões no mundo, 1,3 3 trilhão só no Brasil. Só no Brasil. Envolvendo 4.200 empresas. Nossa, mãe. 10 milhões de pessoas, sendo que já tem 1 milhão de pessoas que recebem esse benefício. Né? Tem 3 milhões de pessoas que continuam aportando recursos, né? Fazendo sua contribuição todo mês, juntamente com as empresas. E já tem os familiares. Isso é uma população de 10 milhões de pessoas. Da aposentadoria, entre aspas, pública, tem-se um valor no Brasil, mais ou menos? Hoje, no regime geral de previdência social, você tem em torno de 52 milhões de pessoas que contribuem, 32 milhões de pessoas que já recebem. Quando você vai fazer essa relação aí, você vai ver uma relação que nós não temos uma relação de 2:1, por exemplo. Entendi. Precisava ser 4. Previdência social a gente pode até falar daqui a pouco. Mas eu queria falar da Abrap. A Abrap, ela então foi constituída em 78, é uma associação sem finalidade lucrativa. O objetivo da Abrap é ser um centro de excelência. E hoje a Abrap, eu diria para você que é um grupo. Sim. Nós temos a Abrap, nós temos uma universidade corporativa, a Uniabrap, que já formou mais de 30 mil pessoas. Nossa, mãe. Tem 11 programas de MBA já. Né? Temos um instituto, o ICSS, de certificação profissional, porque essas pessoas, para atuarem nessa entidade fechada, elas precisam ter certificação e habilitação. Sim. É como para nós médicos, fisioterapeutas, tivesse um título de especialista. Título de especialista. É isso aí. É isso aí que nos dá segurança de que esse dinheiro todo será adequadamente administrado para gerar o pagamento do benefício. Eu digo o seguinte, uma entidade fechada, Renata, ela só existe para pagar o benefício. O nosso negócio é pagar benefício. Nós não temos o objetivo do lucro. O lucro que se obtém, o superávit que se obtém, em favor desse participante. Entendi. Isso é muito, muito. 30 mil pessoas formadas na Uniabrap. Nossa, é bastante gente. E esses cursos, Devanir, que você falou de MBA, são obviamente todos voltados para a área de previdência. Área de previdência. E faço até aqui um convite. É só entrar no site da Uniabrap. Nós temos muitos cursos gratuitos. Tá. Por exemplo, eu médico, eu tô conhecendo a Abrap agora, eu enfermeiro, eu fisioterapeuta, eu quero fazer um MBA. Eu consigo fazer? Consegue fazer um MBA. Poxa, que legal. Consegue fazer um MBA. Isso é muito interessante. E outra coisa, eu quero ter informações fundamentais sobre previdência privada. Vai lá, tem um curso online sobre isso. Entendi. Eu entro lá, faço o curso. Faço o curso. Nossa, e online hoje, né? Que, poxa vida, facilitou a vida de tanta gente. Mas sabe por que isso é importante, Renato? Porque no Brasil a gente ainda não tem a cultura previdenciária. Sim.
e Nós já financeiro. conversamos sobre isso antes. É muito baixo, né? Eu tinha pensado, fazendo um parênteses, né, para os alunos de medicina de Mogi das Cruzes, que eu dou aula lá, né, poxa, com muito orgulho, eu tinha até pensado em fazer, eu vou pegar, obviamente, a classe médica, né, que eu acabo tendo mais experiência. Hoje a gente lida com muito residente lá no hospital de Mogi. E acadêmicos. Então você vê que, no caso da medicina específico, o aluno ele sai do sexto ano, entra numa residência médica, ou sai do sexto ano e não faz a residência, fica dando os plantões da vida. Eu tenho um exemplo clássico, né? É um rapaz, né, já se formou há muito tempo lá em Mogi, ele acabou os 6 anos de medicina, Devanir, e ele foi fazer o quê? Ele não foi fazer residência, foi ganhar dinheiro, e começou a ganhar dinheiro dando plantão. Esse rapaz eu encontrei com um certo tempo depois e falou: comprei um carro. Não lembro, era um Honda Civic, não sei que carro que era, mas era um carro, acho de 150 mil, um negócio assim. Fiz em 60 vezes. Então, esse negócio de cultura, se ele não tem um pai ou uma mãe que entende do assunto, ele não tem noção de previdência privada. É aquilo que a gente falou no começo. Ele se forma e ele não tem a cultura de guardar dinheiro. Eu concordo plenamente, Renato. E isso talvez seja um custo muito caro, porque quando a gente fala com um jovem, olha, vamos fazer um plano de previdência privada, a primeira coisa que vem na mente, eu não preciso disso. Isso eu já ouvi várias vezes. Eu sei mexer com o meu dinheiro. Não. Outra coisa, eu não vou me aposentar nunca. Sim. A proposta não é essa. A proposta é: será que eu não preciso formar um patrimônio para uma renda qualificada quando eu chegar na idade de que a minha vida laborativa ela vai reduzir? Porque as pessoas não se aposentam da vida, se aposentam do trabalho. E aí, se você teve, né, essa visão... Isso que você falou agora é fundamental. Então, é isso. Então, se a gente tem essa visão de formar esse patrimônio, de fazer um sacrifício. E sabe por que o jovem reluta entrar numa previdência? Porque não sabe? Não, nós fizemos pesquisa nesse sentido, Renato. 3 razões. A primeira delas é um sentimento de perda, por incrível que pareça. Qual é a perda? Vou botar dinheiro em previdência, eu vou deixar de tomar minha cervejinha. Vou deixar de viajar. Vou deixar de viajar, vou comprar o meu Honda Civic. Para quê? Primeira. Segundo, continua sendo o sentimento de perda. Eu vou botar meu dinheiro nessa previdência, esses caras vão investir na Bolsa de Valores, e se vão perder meu dinheiro? Eles vão ganhar dinheiro com o meu dinheiro. Com o meu dinheiro, então é outra. E o terceiro? É perda. O terceiro, Renato, é o sentimento do deixei de ganhar. Sabe por quê? Principalmente quando você tem um patrocinador. Eu vou te dar um exemplo. É o mesmo exemplo do cidadão que entra num cassino com $10 e está jogando lá o tempo todo. Começa a ganhar. Ganhar. Ganhou $10 mil. $10 mil. Aí... Vou para casa. Não, ele faz uma tacada e perde os $10 mil. Aí chega em casa... E isso, não perco o raciocínio, Devanir, e esse tema tá muito na moda, né? Com esses jogos aí que nós estamos tendo aí, que tá dando prisão de gente importante aí, né? É verdade. Aliás, o Banco Central divulgou essa semana, né, do chamado Bolsa Família, 2 bilhões. Uso do Bolsa Família para jogar. Para jogar. Então, Renato, o que acontece? Hoje, ele não deixou de ganhar. Então, quando ele perdeu os $10 mil, ele chega em casa e diz para a esposa, para a irmã, para o pai: como é que foi lá no cassino? Não, perdi $10. Ele não tem essa consciência de que ele deixou de ganhar. Deixou de ganhar. Ele se concentra lá no primeiro que eu perdi. Exato. Nossa, é muito, muito, muito legal. Eu fiz umas perguntas aqui, porque, poxa, muitas dúvidas aqui também são minhas, né? Mas a gente já falou assim, importância. Olha essa pergunta. Eu preciso ter uma previdência privada, mesmo trabalhando e tendo uma aposentadoria convencional ao fim dos meus anos de trabalho? Porque, você concorda comigo? Porque o cara deve pensar assim, né? Poxa vida, eu pago, não precisa ser médico, qualquer trabalhador. Eu pago a previdência pública,
né, o INSS aí, desde os meus 14 anos de idade. Eu tenho 60 anos, não sei, vou me aposentar, estou perto para me aposentar. Esse indivíduo com 30 anos não pensa assim, para que eu vou gastar? Na cabeça dele é gastar, né? Os R$ 500 agora, pondo esse dinheiro nessa previdência privada, se eu já tenho meu dinheiro garantido para se aposentar. E aí que está o grande erro. Eu tenho garantido o meu direito para se aposentar. O Brasil adota, Renato, eu não quero ser muito técnico aqui, mas o que acontece? Nós que estamos nessa aqui trabalhando, os profissionais de medicina que estão trabalhando, o que eles estão fazendo? Eles estão financiando a aposentadoria desses 32 milhões que eu te falei aí. Sim. Né? Quem está pagando essa conta? Pagando. E assim sucessivamente. Sucessivamente. Lá na frente, quando eu me aposentar, eu espero que alguém pague a minha. Né? Isso é uma transferência de encargos entre gerações. Encargos é custo, né? Despesa. Nós já tivemos uma conversa muito interessante sobre isso. Só que, o que está acontecendo? O Brasil, desde 2010, nós não repomos a família. 2010, nós baixamos hoje para 1,8, já estamos 1,7 filhos por casal. Nós precisaríamos ter 2,1. 2,1 seria a garantia para poder manter a família. Manter a família. 2,1. Porque você tem a mortalidade infantil, 2,1. Então, isso não está acontecendo. Por outro lado, nós estamos rapidamente nos transformando numa sociedade de idosos. Em 2019, nós tínhamos perto de 20 milhões de idosos. Em 2060, éramos 58. Né? Então, é uma sociedade que caminha. O que lá na Europa demorou séculos, em 20 anos aqui, nós estamos mudando completamente o perfil. E quem vai pagar? Quem vai pagar? O quem vai pagar é o grande problema, porque nós continuamos, tecnicamente, eu vou usar um termo aqui técnico, mas eu explico, nós vivemos um sistema de repartição. O que é isso? Eu arrecado e pago. É um orçamento, eu arrecado, pago. É assim que funciona. Eu não capitalizo, eu não formo patrimônio. Sim. Tá? Bom, se as pessoas estão vivendo mais, se a base está diminuindo, a geração que vai nos suceder vai ficar com muito mais compromissos, né, para pagar, para financiar. O que os países lá fora fazem? Bom, vamos mudar isso. Vamos mudar. A própria geração tem que fazer um pé de meia, capitalizado. Essa previdência... Não, ela não tem que depender da geração que está na frente dela. Ela tem que fazer. Ela tem que fazer. Os países todos ligados principalmente o mundo europeu ligado ao CDE, eles fizeram o quê? Eles substituíram, diminuíram essa presença do Estado, é o básico do básico, né? E estabeleceram um plano obrigatório de capitalização. Obrigatório. Você tem que ter. Tem que ter. Você pega hoje na Holanda, você pega na Inglaterra, você pega na Suíça, Suécia, todos têm a obrigação. Com isso, você reduz essa transferência, né, dessas despesas para gerações futuras. Eu não me corri se eu estiver errado. O Japão, essa pirâmide etária já deixou de ser pirâmide há algum certo tempo, não é? E, por exemplo, vamos pegar o Japão, em que você tem uma porcentagem de velhos maior do que de jovens. Eles já fizeram isso há um bom tempo? Já, porque essa é uma das críticas que nós temos aqui. Essa sociedade japonesa, ela criou riqueza e distribuiu riqueza. No nosso país, a gente não criou riqueza suficiente para distribuir. Então, essa necessidade que a gente tem de formar poupança interna é muito grande, mas há uma carência também muito grande de remuneração adequada das pessoas. Por isso que a gente escuta falar de rombo da Previdência constantemente. Exatamente. E aí é uma crítica que eu também tenho. O nosso problema, Renato, não é déficit da Previdência. O nosso problema é gasto. E gestão? Principalmente gasto. Sabe por quê? Hoje a gente gasta algo como 11% do PIB do Brasil com a Previdência. 11% do PIB é só para a Previdência? Só para a Previdência. Quando eu considero, né,
o regime geral da Previdência Social e o regime público dos militares, enfim, junta tudo, está dando 11%. Isso é padrão de gasto de países envelhecidos, da Espanha, do Japão, E da mais França, desenvolvidos. mais desenvolvidos. E nós estamos gastando agora o que essas nações estão chegando agora, depois de 100 anos, gastando esse... Atingir esse objetivo. E nós estamos fazendo exatamente isso agora. Então, para você ter uma ideia, hoje o nosso benefício médio na Previdência Social está em R$ 2.300. 2.300. 2.300. O Brasil tem uma renda média de R$ 3.100. Você vê, nós estamos com a Previdência abaixo da renda média. Então, esse sentimento que você está protegido, que vai ter uma Previdência, que vai lhe dar o direito de viver plenamente a sua cidadania, não existe. Não, eu não sou crítico da Previdência Social, não. Eu só acho que o modelo, que é um modelo... precisa ser alterado para ontem. Para ontem. Nós fizemos uma reforma em 2019, mas eu vou usar outro termo técnico aqui, ela foi paramétrica, eu só mexi em parâmetros. Aumentei a idade. Não foi a fundo. Não foi a fundo. Por quê? O Brasil deixou de ter a aposentadoria por idade desde 1962 com o Jango. E de lá para cá, todos os governos tentaram mexer na Previdência, mas sempre ajustando pela arrecadação. E a impressão que eu tenho é que mexendo na consequência, não na causa, né? Pouca gente sabe, Renato, que nós já financiamos essa Previdência com 5% de contribuição do trabalhador e 5% da empresa. Hoje o trabalhador pode chegar até 12% e a empresa 20%. Nossa. E nós estamos nessa situação. A impressão que eu tenho é que, eu fico imaginando, não sei se essa correlação é correta, mas a impressão que eu tenho é que eu casei com a minha esposa, eu ganho hoje, eu e a minha esposa, R$10.000, os dois. E eu, em vez de ter 2 filhos, eu tive 10 filhos. Só que o meu salário continua a mesma coisa. Como você vai garantir o futuro desses 10 filhos se você continua ganhando a mesma coisa, né? Não sei se é mais ou menos por aí o raciocínio. O raciocínio é esse mesmo. E o que nós precisamos, então, Renato? É uma mudança estrutural. A ABRAP, inclusive, tem trabalhado fortemente nisso. Nós temos trabalhado com o pessoal da USP, professor Zilberstein. Temos um modelo onde você terá uma previdência básica bem enxuta, quase que um regime assistencial. Sim. Uma previdência capitalizada obrigatória e uma previdência privada para aqueles que quem quiser. Quem quiser. E isso daí, muitos falam, não, mas vai ter um custo de transição. Se for bem feito, não tem. Sim. Esse custo, ele é perfeitamente viável. Sim. E nós provamos isso. Né? E precisa ter a cultura de passar para esse funcionário que esse desconto obrigatório é uma coisa importante para ele. É uma coisa importantíssima. Eu digo assim, a Previdência Social, aliás, no conceito de seguridade social, Previdência, Assistência e Saúde, né? Talvez tenha sido a coisa mais engenhosa que a humanidade descobriu. Né? Porque todos precisarão dela. Todos. Jeito. Então, se a gente pode ter uma previdência básica e uma previdência privada complementar, vamos fazer. E quanto mais cedo eu fizer, mais patrimônio eu vou ter. Né? E vou buscar essa renda qualificada no futuro. Eu vou voltar aqui. Uma coisa que me vem na cabeça agora, uma coisa interessante. Não sei, uma sugestão, eu dando sugestão para o diretor supremo da ABRAP. Um MBA voltado para profissionais da saúde. Não seria uma coisa interessante? A gente falou isso lá no começo. Fazer um MBA do zero de previdência privada para aquele médico, enfermeiro, fono, psicólogo, para eu poder entender isso a fundo. Você sabe, você toca num ponto muito interessante, muito certo. Pessoal, nada aqui é combinado, viu? Só que isso surgiu agora na minha cabeça. Não, mas você está corretíssimo. Existe no Brasil, e é um dos pontos que nós temos lá no nosso plano estratégico, de mudar. O Brasil tem uma chamada ENEF. ENEF. É a Estratégia Nacional de Educação Financeira, ENEF. Isso é
Foi criado? Isso já tem uns 4 ou 5 Quem anos. criou? Isso já foi no governo passado, Ah, tá. É federal. federal. Tá. E isso é feito em conjunto com a iniciativa privada, Tá. tá? Só que ele é muito assim, ele é muito doutrinário, muito macro. O que a gente precisa ter, e vem muito ao encontro do que você falou, é formarmos poupadores. Nós precisamos formar poupadores. E nessa área médica, mais do que nunca, porque são profissionais que eles têm uma mobilidade muito grande. Eles estão vinculados a vários empregos, Sim. várias alternativas. Então, essa é uma classe fundamental, né, para você formar essa cultura previdenciária. E uma sugestão dessa, e não precisaria nem ser um MBA, Renato. A gente pode Sei fazer. lá, um curso. Pode, exatamente. Isso a sociedade civil tem que prover. E nós queremos caminhar nesse sentido. Nós já temos uma iniciativa junto ao CIE, junto aos jovens, que a gente leva para lá uma mensagem todos os anos, são grandes eventos, né? De como você pode pensar em formar esse patrimônio desde o primeiro momento. Sim. Né? E também nós estamos caminhando, Renato, para ter uma educação desse tipo já nos primeiros bancos escolares. Isso, a gente já tinha conversado isso antes, em tipo revista e quadrinho, coisa desse tipo, né? Exatamente, exatamente. Porque eu vejo hoje colegas pagando eu não lembro os valores. Um colega me passou e eu não lembro bem, posso estar falando uma grande bobagem aqui. Os colegas chegam a fazer cursos pagos, que tem milhares, de educação financeira. Mas a minha cabeça, isso tem um viés, porque normalmente quem está dando esse curso é uma entidade, é um banco, é uma corretora, né? Até que ponto isso não está sendo voltado para ele investir naquela corretora? Eu acho que a Brap fazendo isso é uma coisa seria muito mais interessante, porque ela não tem esse viés, né? Ela vai falar, você tem que fazer isso, mas você não precisa fazer em tal lugar, em tal coisa. Mas vejo médicos gastando uma fortuna, por exemplo. Esse colega, se eu não estiver enganado, ele pagou caro para um curso de como aplicar na Bolsa de Valores. Poxa vida, né? Pois é, e se a gente puder formar um patrimônio estável, de longo prazo, porque na previdência privada, fechada, você não tem que ter velocidade formar patrimônio, porque a velocidade tem 2 sentidos, né? Você pode formar rapidamente, pode perder rapidamente. Pode perder rapidamente. Na previdência privada fechada, você tem que ter a regularidade, né? E a gente, foi bom até você levantar esse assunto, a gente está num projeto muito grande lá em Brasília agora, que está tendo a reforma tributária, né? E nós estamos lá para quê? Há quanto tempo Pois é, estamos esperando? E para defender quem? Defender esse poupador, né? E a gente tem mostrado o seguinte, olha, essa previdência complementar privada, previdência privada fechada, qual é o objetivo dela? Ela existe para pagar esse benefício. Ela não emite nota fiscal, Sim. ela não presta nenhum serviço financeiro, ela não tem nenhuma atividade empresarial, é um condomínio. Por isso que não pode ser tributada. Por isso, e isso é importante. E eu tenho, eu pensei nisso, vou até adiantar aqui, numa das questões que eu coloquei. Muita dúvida de muitos colegas eu pago uma previdência privada e o imposto de renda? Eu vou abater essa previdência privada do imposto de renda? Eu vou conseguir fazer isso? Né? E muitas vezes a gente tem que buscar informação onde? No Google. Você joga lá no Google, né, e fala, para você poder saber, né? Porque é uma coisa complexa de entender isso aí. Pergunta muito oportuna. Não só pode abater... Ó, pessoal, eu tô bem no assunto, hein? É verdade. Não só pode, até 12% da sua renda... 12%. Você pode abater, mas aí que vem uma notícia melhor ainda. No Brasil, existe um modelo de tributação para essa previdência privada fechada, que nós chamamos tecnicamente de diferimento tributário. O que é isso? Aquilo que você contribui... O Devanir vai traduzir para a gente isso. Aquilo que você contribui não se paga qualquer tipo de imposto.
esse dinheiro, enquanto ele é aplicado, não tem imposto. Então vamos lá. Eu tenho uma previdência privada, coloco R$ 500 por mês. Fecha o ano, acabou 2024. Eu já estou tendo uma aplicação há 5 anos. Eu não vou pagar tributação em cima disso que eu investi. Não, nenhuma. Você só vai pagar o tributo, o imposto de renda, quando você for obter esse benefício. Quando for resgatar? Nós falamos de obter um benefício de prestação continuada, né? O resgate é mais focado no investimento financeiro. Sim. Essa previdência privada, ela não deve ser encarada como um investimento financeiro. Na verdade, você forma um patrimônio. Por isso que é importante. Isso é importante que você está falando, né? Da gente não raciocinar como, putz, eu estou guardando um dinheiro para eu resgatar. Não, você está guardando um dinheiro para formar um patrimônio. Para formar um patrimônio. E ter uma renda qualificada no futuro. É diferente. Vou te dar um exemplo. Você aplica num fundo de investimento hoje. Não tem lá o chamado come cotas? Sim. Você paga. No caso de uma previdência privada, não. Todo esse rendimento é incorporado nesse patrimônio seu e você vai receber isso lá na frente como um benefício. Mas isso está sendo discutido ainda na reforma tributária. Não, na reforma tributária é uma outra discussão. Essa daí já existe. Já existe. Já existe. E o Brasil nisso daí foi muito importante. Inclusive, Renato, se você ficar mais de 10 anos, né, poupando numa previdência privada fechada, você ainda pode optar por uma tabela do imposto de renda, que ela pode ser progressiva, aquela nossa normal, começa lá, pode chegar lá até os 35%, né? Ou numa regressiva, onde você vai pagar somente 10% de imposto. Isso eu tenho que optar quando eu faço previdência. Não necessariamente quando você entra. Você tem até o momento de receber o seu benefício, você pode fazer essa opção. Entendi. Eu quero a tabela regressiva. E como que eu vou saber entre escolher a progressiva ou a regressiva? Eu, leigo. Olha, se você está entrando numa previdência e vai ficar mais de 10 anos, você é jovem. Eu tenho um tempo todo. Não tão jovem. Não tão jovem, mas, poxa, 10 anos vai. Pega a regressiva. A regressiva. É. E para quem escolheu a regressiva, para mudar para progressiva ou vice-versa? Não, hoje você, quando faz uma opção, por isso que eu digo, você tem até o último minuto para receber o benefício para fazer a opção. Ah, entendi. Entendeu? Aí você já tem um patrimônio consolidado, você tem todas as informações. Aí é optar. Entendi, né? Entendi. Muito interessante. Eu tinha colocado aqui, com quantos anos posso começar a pagar? A gente já falou, né? É correto esse tema, Devanir? Com quantos anos eu posso começar a pagar a previdência? Eu usaria, privada? Eu usaria Porque o pagar fica como tipo assim, né? Parece que é compromisso, né? Despesa. Não, Sim. é contribuir. Contribuir. E, aliás, eu vou te dizer o seguinte, pode ser no momento zero. Nasceu meu filho, tá na maternidade. Eu fiz isso para as filhas e para os netos. Poxa, momento que bom. zero. Ele nem sabe que ele já tem plano de aposentadoria. Mas um dia alguém vai falar, olha, você já pode se aposentar. Aconteceu comigo. Né? Aconteceu comigo. Ó, tô aproveitando aqui para dar um exemplo meu. Eu tinha, há um determinado tempo, uma previdência privada. Eu tinha poucos anos. Eu já aplico há muito tempo previdência privada, mas eu acho que eu tinha uns 4 anos previdência privada e passei por uma situação financeira complicada. Eu fui lá e peguei esse dinheiro. A minha pergunta é, para aquela pessoa, mais uma vez, que é o nosso foco, esse profissional novo da saúde, seja médico, enfermeiro, fono, fisioterapeuta, ele lá tá colocando lá R$ 500 por mês. O ideal, óbvio, é ele resgatar isso como imaginar isso como a gente disse patrimônio. Mas se ele precisar de uma urgência terrível, um parente doente, e precisar sacar isso, como é isso daí? Ele recebe o dinheiro integral, tem um abatimento em cima disso? Qual a orientação que o Devanir dá para essa pessoa que
vai precisar pegar esse dinheiro. Tá, vamos falar então das duas alternativas. Se eu estou numa previdência privada fechada, existem boas alternativas e eu não precisaria sacar. Primeiro, normalmente essas previdências fechadas, elas têm uma política de empréstimo. Essa fechada é do contratado CLT que foi obrigado lá, Exato. entre aspas, a ter. Ou de um autônomo, que ele está Tá. numa cooperativa que tem esse plano. Hoje os médicos, como eu te falei, os advogados, existem, né? Tá. Tem um vínculo As associativo. entidades de classe também. Também, né? Então, você tem uma política de empréstimo, Tá. que é bem interessante, e você tem um tipo de plano que nós chamamos de previsonho. Previsonho. Por que previsonho? É justamente para ajudar a realizar sonhos. Você, depois de um Entendi. tempo de contribuição, você pode ter uma renda continuada por um período, ou um saque por um período, né? E não perde o vínculo, continua contribuindo. Ah, Tá? entendi. Vamos lá, então. Eu fiz a Previdência com 20 anos. Com 50 anos, eu quero comprar um apartamento. Eu pego esse dinheiro que eu apliquei, saco, por exemplo, suposição, 300 mil eu guardei nesse período. Eu pego todo esse 300 mil e continuo com a minha Previdência pagando. A ideia é você não sacar os 300 mil. Sim. Saca a parte substancial dele e deixa lá para o teu futuro. Essa é na vertente Previdência Complementar fechada. Fechada. Com a vocação é pagar benefício. Pagar benefício. Existe a Previdência aberta. Aí você... que muitos profissionais de saúde têm. Né? Eu fiz lá no banco X lá e fui lá e me ofereceram e eu estou pagando lá R$1.000 por mês. Exatamente. Existe um chamado plano, que eu vou ter que usar outro termo técnico, existem duas qualidades desses planos abertos. O chamado do PGBL, isso já é viu um plano gerador de benefício livre. PGBL. Né? PGBL. Isso normalmente é plano coletivo. O que é mais tradicional no mercado é o VGBL. VGBL. É o Vida Gerador de Benefício. Olha, para eu entender a diferença entre esses dois, olha, foi uma dificuldade. Então, e a diferença é uma só, sabe qual é? É o sistema de tributação. No caso do PGBL, se você está num PGBL, você pode deduzir aqueles 12% que eu te falei, que é igual da Previdência fechada. Tá. Todo ano. Todo ano. 12% da sua renda bruta. No caso do VGBL, o V, você não deduz. Só que quando você, aí o termo correto é esse, é resgate mesmo, você vai pagar o imposto de renda só sobre a rentabilidade, não sobre o principal. Quando eu for resgatar, e quanto é essa porcentagem? É a tabela do imposto de renda. A tabela do imposto de renda? Tabela do imposto de renda. Então é aquela tabelinha, depende do quanto tempo você... Mas na teoria vai ser 27,5% na grande maioria das vezes. Porque você vai ter um valor mais do que isso. Mas, veja bem, mas é só por uma parcela. Ah, tá. Porque o teu principal não está sendo tributado, né? E tem você dá algum conselho, Devanir, em relação a isso? Ou depende muito do que a pessoa quer? Veja bem, se você tem a oportunidade de estar numa previdência privada fechada, muito melhor. Muito melhor. Porque aí você não está remunerando o dono do plano, né? O dono do plano é você. Sim. Né? Se você não puder estar, porque a empresa não tem, eu não estou numa associação que tem, bom, é melhor do que nada, então vamos fazer essas duas alternativas aí. Tá. E aí, qual é o conselho que eu dou? Primeiro ter uma instituição de credibilidade, né? A gente viu no Brasil, faz tempo que não acontece, né? Mas muitos bancos que quebraram. Então, se você tem uma instituição forte, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, enfim, Santander. Os particulares o senhor não fala porque eles vão ter que patrocinar aqui para falar o nome deles. Tá certo. Mas então, aí você escolhe uma instituição dessa. Há segurança para isso. Isso que eu ia perguntar. Desculpe interrompê-lo, mas eu até coloquei uma questão dessa. Mais uma vez, vamos trazer isso para o dia a dia. Eu sou lá, Renato, acabei a minha residência de urologia, quero fazer uma previdência privada.
quais são os critérios que eu vou ter para escolher uma boa instituição? Porque a primeira coisa que vem na cabeça do leigo é qual a garantia que eu vou ter? Pô, o banco F quebrou, o banco J quebrou. E aí, se eu vou nesse banco aí e dá problema aí? Esse é um grande medo que a gente tem. Sim, sim, é verdade. Só que a legislação, hoje no nosso país, ela não deve nada para as boas práticas internacionais. Então, o que que acontece? Essa previdência, ela não se mistura com o patrimônio do banco. Ela é apartada. Sim. Se acontecer do banco, Isso é uma lei. é lei, é lei. Se o banco quebrou, o outro simplesmente vai administrar aquele patrimônio, vai ser transferido para um outro, né? Então não há contaminação, né? A menos que existe fraude, mas é muito difícil, porque a fiscalização é muito dura hoje, né? Então, hoje a legislação e o padrão de governança desses planos é muito alta no Brasil, né? Você tem, no caso dessas entidades abertas, a SUSEP, que é SUSEP. SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados, né? A SUSEP é federal? É federal, Tá. federal. É o governo que... É tipo a ANS da Saúde, Agência Nacional de Saúde, Anatel. Exatamente, Tá. exatamente. Então, no campo das entidades abertas, é a SUSEP que fiscaliza. Ela que controla. No campo das entidades fechadas, entidades privadas fechadas, é a Previc. Previc. A Previc, então, é o órgão de supervisão. Federal. Federal. Tá. Ah, legal isso. E outra coisa, Renato, importante, os gestores dessas previdências respondem pessoalmente. Juridicamente. Juridicamente, eles são responsáveis. Então, existe penalidade, existe multa, existe inabilitação. E hoje a gestão, eu posso te dizer que eu estou mais ligado às entidades fechadas, é uma supervisão baseada em riscos. Então, o governo, por uma série de informações, ele tem uma lupa. Onde ele vê alguma coisa que pode ter algum sintoma, ele já entra ali. Já entra ali, já. É a supervisão baseada em risco. Sim. O gestor também, ele tem que ter uma gestão baseada em risco. E além disso, e aí é papel da sociedade civil, a ABRAP. A ABRAP, nós temos lá um programa de autorregulação. O que é isso? Você se submete a códigos, né? Por exemplo, nós temos conduta. Nós temos código de governança de investimentos, código de governança de planos. Todas as entidades que são filiadas à ABRAP têm que cumprir esses requisitos. Na verdade, e aí que é a beleza. Para não ser uma coisa mandatória, ela é obrigatória. Só que quem tem o selo de certificação, entre aspas, título de especialista. Exatamente, tem um olhar diferente. Tem um olhar diferente. Então, essa e vou te dizer, essa é a maior segurança. Porque, olha, esses códigos lá da ABRAP, eles são rigorosíssimos. Isso, por exemplo, o banco pode deixar. Ele tem... Se esse banco tem o selo, pode ter outro banco que não tem o selo? Normalmente, nós lá não certificamos bancos, né? Nós entidades. As entidades. Tem. Entendi. Só que o participante começa a cobrar. Fala, por que o meu colega aqui tem um plano autorregulado? Ele cumpriu as metas aqui, as diretrizes. E quando eu te falei isso, você tem uma série de questões que são aplicadas. Tem uma banca de avaliadores, de pessoas altamente especializadas, que vai analisar se aquela entidade ela tem direito ao selo. E tem que ter uma nota mínima. Se ele tiver abaixo de 7 ali, não tem selo. Tem que ser acima disso. E são vários pontos analisados, né? Então, com isso, e hoje essas entidades... Não perco o raciocínio, Devanira. Renato, eu entro no site da ABRAP, eu tenho acesso a ver essas entidades que têm o selo? Tem. Eu, como leigo, quero ver. Aí eu quero ver qual a entidade que tem o selo aí da Previdência. Olha, eu estou interessado, a minha empresa aqui é XPTO, ela tem uma previdência, eu quero saber como é que ela está. Tá, eu entro no site da ABRAP e a ABRAP fala. Tem lá todas as... Tem o selo, tal. É isso aí. E como eu estava te dizendo, hoje, além, você me falou na questão de segurança, existem 4 níveis de entidades hoje.
S1, S2, S3, S4. S1, S2 são as grandonas, aquela que o governo tem que ter um olhar diferenciado, porque já tem patrimônio volumoso. Você pega uma previdência do Banco do Brasil hoje, Puxa eles vida. têm perto de 300 Caixa bi, econômica, perto de 300 bi de patrimônio. 300 bi. É. Meu Então, aí o olhar... É PIB de alguns países, estados, eu acho, né? Exatamente. Agora, outra coisa boa. Quando você é bom administrador, por exemplo, eu participo de um fundo lá da Promon Engenharia, onde eu comecei, né? Estou lá, recebo já benefício. Quando há superávit, você tem que normalizar a situação, porque não deixa de ser um desequilíbrio do plano. Sim, O que faço com esse superávit? sim. Distribuo para os Para participantes. os participantes. Né? Isso é muito, é como se fosse uma participação de lucro, né? Uma participação. É participação de resultado, né? Ele não pode É. ter lucro, mas teve superávit. Então, o que é que acontece? Retorna para o participante. Então, por isso que eu digo, se você tiver a oportunidade de estar numa entidade fechada, faça. Faça. Né? Porque, evidente, primeiro, hoje você tem uma relação de contribuição de 1 para 1. Cada R$1 que alguém põe na sua conta, você vai botar 1. Então, o teu patrimônio já cresce da dobra no dia seguinte, né? Eu tenho um celular da empresa S. Eu quero mudar para o celular da empresa J. Eu vou lá, faço a portabilidade. Eu não estou contente com a previdência que eu tenho, o atendimento é ruim, me deixa a desejar. Eu quero ir para outra empresa. Essa portabilidade existe? E se existe, tem taxa para fazer isso, alguma coisa? A portabilidade é outro mecanismo adotado no Brasil que não tem qualquer tributação. Você pode migrar. Não pode cobrar nada em cima disso, da onde que eu estou saindo. E nem tem imposto. Né? Entendi. Nem tem imposto para isso. Isso é comum acontecer, né, nessas entidades abertas. Nas entidades fechadas, por força de toda essa característica de que não tem lucratividade, tem a contribuição da empresa. Você imagine, você coloca R$500, a empresa vai colocar mais 500. Sim. No dia seguinte, mês seguinte, você tem 1.000. Sim. Né? Então, são coisas que você não é comum a essas portabilidades coletivas quando uma empresa incorpora outra, quando uma empresa resolve fechar um plano e transferir para outra. Isso é possível. Né? Existe também uma condição. Eu estou numa empresa que tem um plano desse aí, previdência privada fechada, e fui para outra que não tem, mas eu quero continuar naquela. Posso. Mas agora eu já acumulei lá um patrimônio, eu quero parar de contribuir. Pode. Eles tiram uma fotografia lá do teu... Tecnicamente... Como se fosse o prontuário. Você fica lá, aquele dinheiro vai ficar rendendo. Quando você sair, vou me aposentar. Aí eu vou lá, pego meu patrimônio e transformo em renda. É isso. É possível, né? Devanir, se deixar, a coisa aqui vai longe. Última questão. O recém-formado na área da saúde acabou de se formar. Fisioterapeuta, médico, enfermeiro. Ele quer fazer uma previdência privada. Qual a mensagem final que você deva em termos de... Vamos colocar aí que ele ganha um salário, R$4.000, vamos começar. Ele está começando a vida agora, R$4.000 de salário. Qual a mensagem que você deixa para esse recém-formado da área da saúde? Em termos de quanto ele deve aplicar, qual a média para ele resgatar? Então, Renato, tempo médio para resgatar? Excelente pergunta. Bom, primeiro, não deixe de contribuir para a Previdência Social. Sim. Né? Aliás, os profissionais de saúde têm o direito ao benefício especial. Né? Sim. Então, ele pode ter, em alguns casos, até de alta periculosidade, 15 anos aí de exposição, né? Ele pode se aposentar aos 55 anos. Pode começar com 35. Eu estou quase. Quase lá, né? Então não deixe. Tá. Primeira mensagem, não deixe de contribuir. Bom, e faça uma previdência privada. Uma pessoa que está nesse padrão de remuneração, se puder deixar entre 8% e 10%. Tá, R$400. Vamos colocar R$400, 10%. Reservar R$400 do 4.000
para previdência privada. E deixa lá. E deixa lá. Se ele... Entra no site da BRAP, vê lá direitinho. Aproveitando, Devanir, deixa o site para nós da BRAP. A BRAP Só jogar BRAP lá no Google já aparece. Já vai Tá. aparecer. E ele então entra no site da BRAP para se informar melhor. Ele vai colocar esses R$400. Quantos anos em média ele vai resgatar? Então, como eu Eu disse, tenho, vamos colocar que ele tem 25 anos. então, se ele tiver 25 anos, vamos supor que ele vai se aposentar. Voltamos àquela conta que eu fiz, né? Vou parar aos 65. 65. Não quero parar, posso até parar aos 60. Vamos colocar 65. Então, se ele colocou lá esses durante 25 anos, aliás, ele tem 25 anos, ele vai contribuir por 40 anos. Sim. Ele vai formar um patrimônio de R$400 mil. R$400 mil. Desses R$400 mil, uma renda É aproximadamente R$3 mil. R$3.000 vitalício. 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 Esses R$3 mil mensais, eles são corrigidos mensalmente? Não. São fixos. São corrigidos. Isso é moeda constante, né? Tá. Tem correção, claro. Legal. Né? E é por isso que eu falei, em taxa de juros reais de 3%. Então, Tá. corrige, NPC, IPCA, tal, mais 3%. Ele vai ter um patrimônio previdenciário. Veja, é muito, mas às vezes para muitas situações pode até ser, mas não Você é. vai confiar no quê? Né? E é uma maneira de você ter a oportunidade de formar um patrimônio estável de longo prazo. Rapidamente, escuto muitos colegas falarem assim, todo médico tem que ter, todo profissional de saúde, no caso médico, tem que ter um concurso público. E eu pergunto, por que você tem que ter um concurso público? Porque é minha garantia de vida. Eu falo, legal, nada quem tem concurso público. Poxa, você passou, você se esforçou, passou. Mas não é mais fácil para quem não conseguiu passar ter uma previdência privada? Esse é meu raciocínio. Não sei se ele é correto, não sei se eu estou certo, não estou aqui falando para ninguém prestar concurso público, mas na minha cabeça eu falo, poxa vida, não consigo ver muita diferença nisso em relação em eu ter uma previdência privada boa do que eu ter a necessidade de ter um concurso público. Não, eu concordo. Raciocínio tá... Tá correto, eu vejo assim também. Eu acho que você tem essa oportunidade. E aqui, mais uma vez, aqui aí eu falo para todos vocês aí que estão nos acompanhando, olha, não deixe passar a oportunidade. Às vezes a gente deixa passar, eu vou fazer mais tarde, eu agora não está nos meus planos. Não pode ter esse raciocínio. O plano tem que ser imediato. Imediato, né? Quanto mais cedo esse profissional fizer uma adesão, uma previdência privada, fechada, ele vai ter uma condição melhor de formar um patrimônio previdenciário. Essa é a grande mensagem, né? Muitas vezes a gente tem esse sentimento de que você não adoece, você não fica velho, você não se aposenta. Justamente. Mas isso acontece, né? Sempre vai acontecer. Sempre acontecer. E quando a gente fala isso na medicina, né? Por que eu vou parar de fumar com 20 anos? Daí, infelizmente, o paciente chega pra gente com 60 anos, com câncer, por exemplo, de bexiga, e a gente vê na cara dele a infelicidade em que ele está com ele mesmo e de não ter parado de fumar, por exemplo, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Pessoal, conversar com o Devanir é uma coisa difícil, porque dá vontade da gente ficar aqui o tempo todo, né, falando. Mas eu queria agradecer muito a sua presença. Assim, aprendi, eu gosto muito porque eu aprendo cada vez mais. Eu fuço lá no site da BRAP, entro na BRAP, fico fuçando lá. Já foi para mim, já tive muitas coisas interessantes no site. Queria agradecer. O seu tempo é precioso, né? Tem uma vida aí profissional super aí atarefado, mas agradeço muito a sua presença. Tenho certeza que quem estiver assistindo vai aprender muito com previdência privada. Muito obrigado, Devanir. Ô, Renato, eu que agradeço a oportunidade, conte sempre comigo. E jovens, idosos ou não, façam a previdência. Vocês não vão se arrepender jamais. Legal, pessoal. Se tiver no YouTube, deixa seu like, no Instagram,
faça os comentários, comenta. Se vocês tiverem dúvida, faça os comentários, que os comentários a gente direciona a sua pergunta para o Devanir, ele responde e a gente devolve para vocês, tá bem? Grande abraço, fiquem com Deus.